Tem o Gabigol? Não. Ah, Gabigol? Aí. Gabigol. Essa eu não sabia, Quem é? É o Bahia. É o O Bahia Paê. comemora gol assim. É. Como assim? Ele tá copiando o Não, Gabi? copiando não. Quantos anos tem o Gabigol? É igual o trabalho, ó. Pode copiar aí, só não faz igual. Pode, aqui pode nesse estúdio, tá, pode pode, dançar. não. Não, aqui pode. Bahia. Agora. Agora. Gente, eu amo as francês, né? Eu amo as arquibancadas do Brasil. O brasileiro é muito maravilhoso. Ninguém é mais criativo que o brasileiro. Olha aqui, jogando em São Januário, Vascão venceu o Fortaleza e saiu da zona do rebaixamento. O Flavinho que tava lá e conta pra gente a história desse jogo. Fala, Flavinho. Eles chegam cedo em São Januário, preparam as bandeiras e fazem um ensaio dos movimentos. A bateria também precisa estar afinada e aquecida para a hora do jogo. Dia de jogo é a correria máxima, né? A gente chega cedo, vai na sede, prepara patrimônio da torcida, bandeira, faixa, instrumento, tá na parte, tudo, plaqueta, pra gente chegar cedo aqui, reúne a rapaziada, afina os instrumentos, começa já a nossa festa já aqui embaixo, pra já subir lá em cima aquecido e empurrar, uns 90 minutos. Aos poucos, os torcedores se juntam à organizada e o grupo aumenta. Eles vão para a arquibancada com um único objetivo: ajudar o Vasco a vencer. O torcedor organizado é taxado como violento, briga, resume, a torcida organizada é briga. Mas a festa quem faz é a gente que incentiva. Óbvio que o pessoal que não é de torcida também chega junto e é o que faz o som subir. E assim, a gente não recebe um centavo, quando dá certo, quando a gente vê essa festa, vê esse resultado, a satisfação que dá é o nosso pagamento. Empurrado pela torcida, o Vasco vai para cima e Praxedes quase marca logo no início. Titular contra o Fortaleza, Bahia cruzou, Verrete dividiu com Benevenuto, que só não fez contra porque o João Ricardo salvou. A pressão do Vasco continuou com um duelo à parte, Praxedes contra João Ricardo. O goleiro do Fortaleza levou a melhor nessa disputa, defendendo os chutes do meia vascaíno. O Fortaleza ameaçou no fim do primeiro tempo e Paulo Henrique fez um desarme providencial para evitar a finalização. O gol tão esperado em São Januário saiu logo depois do intervalo. Payet mostrou categoria para fazer o primeiro dele com a camisa do Vasco. O Payet é um cara extraordinário, um baita ser humano. Você pode ver que quando ele faz o gol, ele corre. E abraça o Teixeira, daqui a pouco todo mundo se abraça ali. Porque além de ser um craque, além de ser um grande jogador, é um grande ser humano. E pra gente estar com ele dia a dia, a gente vai aprendendo cada vez mais o que é ser profissional. Daniel tiene mucha experiencia, está mejorando día a día, está teniendo conocimiento de lo que es el fútbol brasileño con mucha dinámica. O Fortaleza quase empatou logo depois do gol vascaíno. Léo Jardim salvou. Foi a vez então do time do Vojvoda pressionar e Léo Jardim mostrar serviço. Nos acréscimos, o Vasco poderia ter feito o segundo com Peck e depois com Verrete, que não aproveitou o rebote. Hay que felicitar a los jugadores porque están creyendo mucho en el trabajo que estamos haciendo. Tuvimos 2 semanas para poder trabajar y sabíamos que era un partido muy difícil de jugar porque hay muchas presiones, necesitábamos ganar. Os vascaínos deixam São Januário comemorando a saída do time da zona de rebaixamento. Agora, eles vão torcer por uma derrota do Santos para o Bragantino nesta quinta-feira para o Vasco continuar fora do Z4. Torço para dar tudo certo pro Vasco. Espero que amanhã dê tudo certo para que a gente permaneça fora da zona de rebaixamento. Acredito também, se fosse ao contrário, eles estavam pensando a mesma coisa que a gente está pensando aqui. É uma luta, cara, não é fácil. Você tá o ano todo brigando ali na zona de rebaixamento. Eu já falei algumas vezes, já declarei algumas vezes que, para dormir é difícil. Você chega em casa, daqui a pouco você perde um jogo e você tem que remar tudo de novo. Esto va a ser difícil para todos. Todos van a tener que estar muy atentos. Nosotros estamos dispuestos a competir, hasta el final. A torcida, que chegou cedo, ainda teve fôlego para cantar, pular e comemorar um bom tempo após o fim do jogo. E atenção, já vou elogiar o mais importante jogador do Vasco, que sempre é a torcida. E mostrar aquele bandeirão lindo que fizeram com as crianças que representam tantas outras do Vascão. Mas antes eu quero que você destaque em campo quem foi o grande nome dessa partida, o Lucas Pedrosa. Os grandes nomes, sim, eu posso dizer assim, porque ontem todos jogaram bem. A verdade é essa, todos foram muito bem, todos foram corresponderam não só na intensidade, mas taticamente. Porém, eu tenho que destacar aqui, primeiro, o Payet, que decidiu o jogo com a jogada individual dele, e era tudo que se esperava desse francês. O Greg, brasileiro. O Greg, né, que estava lá no Vasco, é muito parecido mesmo, mas o Payet
com a qualidade dele, conseguiu com a canhota. Eu já tinha falado até no Twitter, eu brinquei, chuta, pai, tem que chutar, cara. E se bobear, foi o segundo, terceiro chute dele com a camisa do Vasco. E ele chutou com a canhota. O Maicon fez uma partida absurda, sensacional. E mais uma vez, de novo, o goleiro Léo Jardim. E tem um rapaz aí que eu acho que tá com a pilha Duracell, né? Que é o Peck. O Peck não, que o Peck eu não fico cansa. impressionada. O que é que esse menino toma de manhã que eu quero dar pras minhas filhas tomarem também? Não é possível, o menino não cansa e corre mil. Então agora, o Vene Casagrande, em relação ao Michael, esse personagem que o Pedrosa destacou, como é que eu fico, assim... Por isso é apaixonante o futebol, né? Personagens que dão uma volta por cima. A gente tem vários no Botafogo e a gente daqui a pouco vai falar do Júnior Santos, que é um deles. E aí no Vasco é esse cara, que é o Michael. Que ele chega, ele era reserva do Santos. O próprio treinador Ramon fala, olha, tecnicamente eu acho que eu não vou utilizar esse jogador, né? Foi até um drone que o Pedrosa trouxe aqui pra gente. E hoje ele é um grande destaque do Vasco da Gama. Como pode isso, né, ô Vene? Mas isso aí, além de ressaltar o comprometimento do Maicon, que é um jogador extremamente trabalhador, não só dentro de campo, o famoso treinamento invisível, o Maicon é esse jogador. Ele é um cara super focado fora das quatro linhas. Mas eu quero ressaltar o trabalho do treinador. Porque o treinador também é responsável por isso. É na base da conversa, na base de dar confiança. Porque não adianta nada você querer utilizar o jogador, mas de repente você não passar uma confiança. O jogador não se sentir abraçado. E eu tenho certeza que o Ramon Dias fez isso com o Maicon e tá aí. Olha só, ele está colhendo os frutos. O Maicon, de fato, fez uma grande partida ontem e foi um dos melhores em campo. Eu também queria destacar um outro jogador, que foi o lateral direito, o Paulo Henrique. Fez uma boa partida. Não sei se o Pedrosa vai concordar comigo, mas eu acho que ele fez algo diferente que os outros laterais do Vasco não vêm fazendo. Ele trabalhou muito pelo meio. Fazendo aquela jogada ali individual pelo meio. Então, eu acho que isso também ajudou também. Eu acho que tem que destacar o trabalho dele, desse jogador no caso, porque, querendo ou não, é uma posição que o Vasco vem sofrendo nessa temporada. E há algum tempo. E há algum tempo. E ele foi bem em campo contra o Fortaleza, diante de uma equipe extremamente bem formada pelo Vojvoda, uma equipe que está na final da Sul-Americana, uma equipe que está fazendo história no futebol brasileiro. Isso tem que ser dito. Uma vitória muito grande do Vasco, mesmo sendo dentro de casa, mas é uma vitória que mostra para o torcedor vascaíno que ele pode confiar e quem sabe o Vasco sair dessa zona de rebaixamento aí de vez e parar de pensar no Z4. Se eu não me engano, o Fortaleza tinha a melhor campanha do segundo turno, justamente por esse crescimento que o Fortaleza vinha tendo. E aí, isso que o Paulo Henrique, que você citou, é porque o Paulo Henrique trabalhou muito bem com o Marlon e com o Peck do lado direito no primeiro tempo, e na esquerda o Payet junto com o Piton e o Prachedes também. Depois o Payet vai jogar no meio e essa foi a grande diferença. Então, assim, quando ele vai jogar no meio, o Vasco consegue colocar o Rossi, que infelizmente se machucou, e já adianto aqui que deve ficar fora da partida contra o Flamengo. Muito dificilmente, chance praticamente zero, porque foi a mesma lesão. De forma mais leve, mas foi a mesma lesão que o tirou do jogo. Então o Vasco ali, naquele momento, conseguiu ter um Payet pelo meio e ele conseguiu organizar as ações pela qualidade dele. Ele não precisou ficar dando pique na ponta, como ele atuou no primeiro tempo. E também o Vasco da Gama chegou a esse gol justamente numa chegada do Prachedes que tinha sido recuado. O Zé Gabriel fez uma belíssima partida ontem também, que é outro personagem que a gente pode falar aqui sobre volta por cima. Né? Então assim, ontem foi um jogo de bola, foi um baita de um jogo dos dois times, uma intensidade imensa, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro do Vasco que eu vi contra os adversários, foi um dos melhores com certeza. Então é uma grande vitória mesmo, parabenizar a torcida, parabenizar esses jogadores. E só pra finalizar, o que o Verratti se entrega e se doa é brincadeira. 35 anos, ele tava dando pique lá aos 43 minutos do segundo tempo pra poder ajudar na zaga. Então isso também tem a ver com profissionalismo, porque pra chegar com 35, com as características que ele tem de um centroavante e tá dando pique pra marcar, é porque o cara se cuida demais. Tem gente com 31 que não tá fazendo isso, Pedrosa. Não, assim, brincadeiras à parte, sobre o Verratti, o que me chama a atenção é a jogada aérea dele. É incrível como, na jogada aérea, ele leva sempre vantagem, cara. É impressionante. Óbvio que isso é posicionamento. Também tem a assistência do companheiro dele, mas a jogada aérea do Verratti é algo assustador mesmo. E a gente tem... sentido, vamos trazer outro dia, hoje a gente tá cheio de assunto aqui. Esse assunto, esse debate no futebol, que tem que mudar. Vamos começar a gente aqui, que antigamente, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu achava que quem tinha 30 era uma senhora. E hoje eu com 35 vejo que sou jovem ainda. É jovem, muito jovem. A expectativa de vida aumentou, claro, a qualidade dessa expectativa também. E as pessoas também estão ficando, vamos dizer, velhas mais tarde. E eu acho que também. A tecnologia, principalmente da medicina, a questão multidisciplinar no futebol. Eu acho que isso tudo faz com que no futebol reflete a sociedade também. Perfeito. O cara hoje de 35, a mulher de 35 que joga bola, não é mais tá ficando passado. Inclusive pra seleção brasileira, né, Uma curiosidade sobre o Soares? Fortaleza, só pra acabar. O Fortaleza nunca venceu o Vasco como visitante. Segue o tabu aí. Caramba. É sério. Por que pagar mais de R$1.000 em uma Smart TV se você pode ter acesso a tudo que ela tem usando a sua TV comum que você já tem em casa? Isso mesmo, mais de 2.000 canais liberados, desde esportes, reality shows, filmes, séries e entretenimento para todas as idades. Acesso a YouTube, Netflix, Globoplay, Disney Plus e muito mais sem pagar nenhuma mensalidade. Após lesão contra o Fortaleza, Rossi vira problema no Vasco para a sequência da temporada.
Na noite da última quarta-feira, o Vasco derrotou o Fortaleza por 1-0 e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado foi muito importante na briga contra a degola. No entanto, o Cruz Maltino não saiu somente com boas notícias de São Januário. O atacante Rossi entrou no segundo tempo, mas sentiu uma lesão na coxa. O jogador já havia sido desfalque nos últimos jogos pelo mesmo problema. Nas redes sociais, Rossi exaltou a vitória do time carioca e pregou foco na recuperação da lesão. Grande vitória diante do nosso torcedor, voltamos a nos impor e ser o Vasco. Parabéns a todos pelo ótimo trabalho. Quanto à última foto, infelizmente acabei sentindo mesmo o músculo da perna. Mas já estamos cuidando para voltar o mais rápido possível. Sem lamentações, pra cima, escreveu. Já o técnico Ramon Dias afirmou que, no momento, a prioridade é focar na recuperação do atleta, para que Rossi volte 100% fisicamente. A gente pensava em nem usar ele. Mas a necessidade fez isso mudar, mesmo ele não estando 100%. Agora vai ter tempo para se recuperar e chegar na reta final bem, sem nenhuma lesão, declarou o argentino. O elenco do Vasco passa a focar no clássico contra o Flamengo, neste domingo, no Maracanã. A bola rola às 16 horas, de Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão.